Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. E hoje nós vamos falar sobre ferramentas de gerenciamento de Kubernetes. É essencial que a gente tenha uma boa ferramenta de gestão para os nossos clusters. E felizmente existem boas ferramentas de gestão no mercado. Nesse vídeo eu vou mostrar 4 das principais ferramentas para você poder escolher, tomar a melhor decisão. Eu vou falar sobre vantagens, desvantagens, como instalar, como configurar e fazer um overview completo. Então fica comigo, vamos lá. Já quero pedir o seu like, não custa nada, ajuda demais o canal Full Cycle crescer e também considere se inscrever ativando o sininho das notificações. Toda semana tem conteúdo top, nos ajude a crescer, vem junto com a gente, só conteúdo top que a gente tem aqui no canal Full Cycle. Pessoal, hoje o assunto é Kubernetes. É um assunto que a gente não pode deixar de lado. Mesmo que você seja desenvolvedor, você está pensando assim, esse negócio é infra, eu não tenho que aprender isso? Tem que aprender sim, porque cada vez mais o mercado está pedindo. Então eu vou deixar como referência o próprio canal Full Cycle, dê uma pesquisada de Kubernetes, que a gente tem uma infinidade de conteúdos, mas nós temos também muito Kubernetes nos nossos treinamentos. Dê uma olhada aí no link da descrição. Eu tenho certeza que algum dos nossos treinamentos vai fazer sentido e a gente aborda muito Kubernetes para desenvolvimento, Kubernetes para produção, não tem para onde correr mais. A gente fala que Docker é um assunto que precisa ser aprendido, que as empresas pedem como Git, e Kubernetes também é um assunto muito requisitado e ele acaba sendo um diferencial enorme no seu currículo quando você sabe pelo menos o básico, tá? Então vamos falar sobre o assunto do vídeo. A gente está falando aqui sobre gestão de clusters e é necessário que a gente tenha boas ferramentas, boas interfaces para poder saber o que está acontecendo nesses clusters. E acaba que a gente tem uma infinidade de ferramentas aí no mercado, algumas são pagas, algumas não são pagas, algumas são mais propícias para alguns cenários. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder pegar 4 das melhores e permitir que você tome a sua decisão. Inclusive, eu uso mais de uma na minha máquina, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o intuito aqui é que a gente fale do Kubernetes, Dashboard, do Portainer, do Lens e do K9s. Essas ferramentas, elas têm várias diferenças, inclusive uma delas é via terminal. Tenho certeza que você vai curtir bastante esse overview que eu vou fazer aqui. Então a gente vai ver as principais características, vantagens, desvantagens. Inclusive depois eu vou mostrar uma tabela que vai servir como referência para você poder tomar as suas decisões. Então, bora lá. Vamos começar pelo Kubernetes Dashboard, que é a ferramenta oficial fornecida pelo próprio time, pela própria comunidade que mantém o Kubernetes. Ele vai ser uma interface web que você consegue gerenciar o seu cluster. Então, ele acaba sendo instalado dentro do próprio cluster que vai ser gerenciado. Esse repositório aqui é o repositório da interface web. Para poder fazer a instalação, é necessário que você tenha o CLI do Helm, essa ferramenta que serve para tantas coisas, inclusive para poder instalar coisas dentro do seu cluster Kubernetes. Então, a princípio, você vai rodar esses 2 comandos, esse aqui para poder adicionar o repositório da Bitnami no seu Helm local, e esse comando que vai, de fato, fazer a instalação. Ele vai acabar gerando um namespace novo para separar o seu Kubernetes Dashboard. Se eu rodar um kubectl get pods -n Kubernetes Dashboard, aqui estão os pods que estão rodando. A gente vai ter um pod para API, um para poder gerenciar a autenticação, tem a API Gateway com Kong, métricas e da própria interface web. Depois que a gente fizer isso, é necessário criar um usuário que vai ter permissão para poder acessar esse painel administrativo que vai ser rodado ali para a web, e também você acaba acessando ele via um token. Eu vou colocar esse repositório, na verdade ele já vai estar na descrição aí para vocês. Vou colocar um repositório Git. É necessário rodar esses 2 manifestos aqui do Kubernetes, um para poder criar uma conta de serviço
e outro para poder adicionar a permissão nessa conta de serviço para que a gente consiga gerenciar o nosso cluster através dessa interface web. Então, simplesmente, você vai fazer um kubectl apply -f service-account YAML, eu não vou fazer porque eu já fiz. Então, nós já podemos rodar a nossa interface web. Então, eu posso rodar esse comando aqui, que é o port forward, para justamente expor o Kong, e nós vamos poder acessar a nossa aplicação. Então, eu vou jogar esse comando aqui. Então, agora eu posso acessar a minha aplicação na porta 8443. E um detalhe importante é que você tem que acessar com HTTPS mesmo que você esteja rodando com localhost na sua máquina, tá? Vai dar certo, mesmo que seu browser está falando aqui que é inseguro. Aqui ele vai pedir o token de acesso, que é um dos modos que a gente consegue acessar essa aplicação. Então, ela tem essa segurança aqui. Aí, você vai rodar exatamente esse comando para gerar esse token. É um token JWT, que é só copiar e ele vai permitir o acesso à interface web. Tá? Tem a versão toda branca, isso vai de acordo aí com o tema do seu sistema operacional, do seu browser, mas aqui a gente já tem o acesso ao nosso cluster. Então, aqui do lado esquerdo ficam os workload services, eu consigo acessar qualquer coisa. Então, se eu quiser ver os pods que estão rodando, eu subi um cluster de exemplo, só para a gente poder ver como que é. Eu tenho um WordPress aqui com um MariaDB, mais um RabbitMQ e um MySQL rodando. Então, eu consigo ter um painel básico. A ideia do Kubernetes Dashboard não é ser nada sofisticado, é ser algo que roda dentro do seu cluster Kubernetes, que você consegue ter uma gestão básica. Não é uma interface que você vai ficar agregando extensões e uma série de outras integrações. É uma interface básica, inclusive muitas pessoas usam essa interface para desenvolvimento, mas você pode usar ela para produção também. Uma vez que eu acesso um pod, eu consigo até fazer a execução de comandos dentro do shell. A gente tem essa disponibilidade aqui, tá? É um terminal que roda no browser, então muitas vezes algumas coisas não acabam funcionando de forma tão... A interface gráfica acaba tendo alguns bugs, mas você consegue digitar comandos normalmente e fazer o que você quiser. Então dá para a gente poder fazer uma gestão básica de tudo que a gente tem aqui. Vamos falar sobre vantagens e desvantagens. A ideia do Kubernetes Dashboard não é ser uma interface que vai te dar um cenário para a gestão complexa dos seus clusters. Ele vai rodar ali dentro do seu Kubernetes, você vai conseguir gerir esse cluster. Então, um cenário que você tenha vários clusters para poder gerir, você quer centralizar isso numa interface, isso aqui não seria o indicado. Então, o Kubernetes Dashboard acaba sendo muito bom para poder desenvolver, ou em algumas situações específicas que você quer gerir aí o seu cluster de produção, Homolog, ou enfim, não é nenhuma interface também que vai ter nenhuma integração, por exemplo. Outras ferramentas acabam tendo integração até com Helm Charts, que é aquele comando que a gente usa para poder fazer a instalação do Kubernetes Dashboard, por exemplo. Não tem nenhuma integração com outras ferramentas. Hoje nós temos interfaces que fazem integração com várias outras coisas, te ajudando na gestão desses clusters. É uma interface web simples para poder fazer a sua gestão, rodar comandos, ver como que as coisas estão e até mesmo incluir novos recursos aí. Eu quero incluir um novo deployment, até é possível fazer por aqui. Então é uma interface básica. É bom a gente saber que existe porque às vezes ela pode te socorrer em algumas situações. Mas as vantagens estão ligadas justamente a essa questão básica e parou aí. Vamos agora para o Portainer. Nós já fizemos conteúdo aqui no canal, inclusive live, a gente já trouxe pessoal da Portainer para poder dar live aqui, dê uma olhadinha aí. O Portainer também é uma interface web, só que diferente do Kubernetes Dashboard, é uma interface com muito mais possibilidades. Inclusive, além de ser um gestor de clusters Kubernetes, nós conseguimos gerenciar containers de modo geral. Então, você consegue gerir um Docker, um servidor de Docker que está rodando, ver ali as imagens, os containers, a saúde deles, inclusive até um cluster
de Docker Swarm. Então, com o Portainer eu consigo ter gestão de múltiplos clusters Docker ou Kubernetes. É uma ferramenta muito completa. Mas a questão é que essa ferramenta é dividida em duas versões. A versão Community, que você pode testar na sua máquina, e a versão paga, que eu não lembro exatamente o nome, eu acho que aqui em Pricing tem o nome dela, mas acho que é a Professional, lembrei, tá? A versão Business, tá? A diferença é que a versão Business vai te dar muito mais opções para poder fazer essa gestão, inclusive até você consegue ter um controle de usuários. Imagina que você queira habilitar o acesso ao cluster para os seus usuários, mas determinados usuários vão ter certas restrições do que pode ser feito ali no cluster. Você não vai dar acesso direto, você está dando acesso à interface web. Então é muito legal. Inclusive, eles ganham muitos prêmios aqui porque é uma interface que faz muita coisa. E o legal dela em relação ali ao Kubernetes Dashboard é que você pode rodar ela totalmente fora do seu Kubernetes para poder fazer a gestão, e até mesmo totalmente fora aí do seu Docker, e aí você pode fazer a ponte para comunicação, você pode usar uma API lá do Docker para se comunicar com ele, um docker.sock, enfim. Então, é a interface web hoje que mais se destaca se você quiser algo agnóstico, que você não tenha, você que escolhe como que vai ser o seu cluster, como que você vai rodar as coisas aí do seu Docker. Você não precisa de nenhuma ferramenta deles para poder fazer isso, você só vai usar a interface web. Inclusive, muitas pessoas acabam rodando o Portainer local para poder fazer a gestão ali do próprio Docker. Acaba sendo interessante também, poxa, uma interface web. Para fazer a instalação do Portainer, nós precisamos rodar esses comandos aqui. Primeiro, adiciona o repositório Helm aí do Portainer e depois faz a instalação dele com o Helm install. Uma vez feito isso, também ele vai acabar criando um namespace com o Portainer que está aqui. O Portainer, na verdade, vai ser só um pod que está rodando. Aí nós podemos fazer o port forward para poder fazer o acesso web. Então, vai rodar na porta 9000, ou na porta que você queira, mas internamente é 9000. Então, vamos ver aqui, localhost na porta 9000. Então, essa versão que eu estou rodando aqui é a versão Community. E eu consegui acessar porque toda vez que você cria esse ambiente pela primeira vez, você cria um usuário e tem que ser uma senha com, se eu não me engano, pelo menos 12 caracteres. Então, normalmente eu uso algumas senhas em outras coisas, eu não estava lembrando. Então, aqui eu tenho um painel muito mais completo que o Kubernetes Dashboard. Aqui em Environments eu consigo ver os ambientes que eu estou gerenciando. Então, aqui acaba aparecendo Docker Swarm, se você tiver clusters desse tipo. Então, aqui é um ambiente local, tenho informações sobre ele. E aqui eu consigo, então, entrar no cluster para poder fazer o gerenciamento. Vai ser parecido em relação às coisas que tem no Kubernetes Dashboard. Eu consigo ver os namespaces, os pods e tudo que eu quiser. Então, se eu quiser ver aqui os serviços, ele está mostrando tudo num lugar só. As aplicações, na verdade, vão ser os pods. Aqui eu estou no meu namespace default. Se eu quiser mudar lá e ver o Kubernetes Dashboard que está rodando. Então, aqui eu tenho o WordPress, MySQL, RabbitMQ. Eu consigo chegar aqui nos meus pods e analisar a saúde dele, fazer execução de comandos também, mas a gente vê aqui que ele já está pedindo para poder fazer o upgrade aí do Business Edition, né, essa versão profissional, para poder fazer o gerenciamento. Mas aqui, ó, olha que nós já temos um Helm integrado, então quando você precisa fazer a instalação de alguma coisa, não precisa nem de você ficar fazendo a sua execução com o Helm. Então, você pode, num cenário que você tem o Business Edition, você pode dar permissão para determinados usuários
instalarem coisas com Helm e fazer outras coisas também no cluster. A gente tem aqui uma gestão de usuário com várias permissões. Além disso, o Portainer também permite a integração com extensões. Você vê extensões que vão te ajudar em várias coisas, tá? Inclusive, você pode até desenvolver alguma que vai agregar aqui com a interface web. Tá? Então, é uma interface web muito boa. Inclusive, se você olhar aqui na página de pricing, né, que puxar a sardinha para o Portainer, mas eles têm aqui vários prêmios, tá? Também dê uma olhada aqui nos planos, se for interessante aí para sua empresa. Eu tenho certeza que muita gente não conhece o Portainer e vai acabar agregando aí na empresa, tá? Então, a gente acaba tendo também acesso aqui às funcionalidades do cluster, eu consigo rodar comandos e fazer um monte de outras coisas. É uma plataforma que tem muitas opções. Se eu quiser ver os pods que estão rodando, eu posso vir aqui na parte de namespaces. Na verdade, tem várias formas de acessar. Vou vir aqui em Default, escolhendo, por exemplo, o WordPress. Aí aqui embaixo, porque o conceito de aplicação é como se fosse o deployment. Na verdade, é o deployment do Kubernetes. Então, ele reúne todas os pontos ali do deployment, o config map, o CEFs, tudo num lugar. Aí descendo aqui para o finalzinho, eu consigo ver o pod propriamente dito. Eu tenho acesso aos logs dele, tudo que está rolando ali. Consigo também ter acesso ao console, se eu quiser rodar comandos lá dentro, né? Então, a gente conecta aí com Bash, com SH, o que for necessário, ó. E também eu consigo fazer rollouts daqui, consigo fazer redeploy, acessar também os manifestos do Kubernetes, fazer edição diretamente na interface web. Em termos das vantagens, nós podemos dizer que é uma ferramenta para gestão complexa dos seus clusters, inclusive também para Docker. Como eu já falei, muitas pessoas acabam usando essa ferramenta até local ali para desenvolvimento, para poder facilitar aí a gestão dos containers e imagens. Eu não mostrei aqui, mas você pode fazer um Docker Run rodando ela diretamente aí na sua máquina e você vai ver ali como que se torna fácil ver tudo que está acontecendo com o próprio Docker. Então, é uma ferramenta que tem esse propósito completo para poder fazer a gestão dos clusters, inclusive tem outros tipos de integração aí também, e permite até que você rode ela fora totalmente dos seus clusters, o que é bem legal se você não quiser ocupar nenhum tipo de recurso local para poder rodar esse Portainer aí. Tem a versão cloud aqui dele. Então, em termos de interface web, essa aqui é uma dica de ouro se a sua empresa realmente precisa de distribuir esse acesso para múltiplas pessoas, com múltiplos níveis de acesso, e gerir vários clusters, tanto Kubernetes quanto Docker também. Em questão de desvantagem, é justamente ter que pagar o preço disso, mas né, não tem ferramenta de graça nesse nível de abstração, nesse nível de complexidade. Mas em termos de desvantagem, seria apenas esse quesito. É uma ferramenta já consolidada no mercado e já muito utilizada por grandes empresas. E, na verdade, esse acesso web controlado, que sendo ali por login, dá mais segurança para que a gente possa gerir os nossos clusters. Vamos agora para o Lens, ou eu gosto de chamar de kubeLens, porque Lens é um nome muito genérico, mas é exatamente esse K8s Lens aqui, a primeira ferramenta desktop que permite que a gente faça a gestão dos nossos clusters Kubernetes. Tá, o Lens é uma ferramenta que evoluiu muito nos últimos 5 anos. Hoje ele é administrado aí pela Mirantis, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é uma aplicação Electron desenvolvida aí com Node.js, que vai dar ali uma interface desktop e você vai conseguir fazer a gestão muito bem dos seus clusters. Inclusive, é a ferramenta que a gente usa hoje internamente aqui dentro da Full Cycle, mas também é uma ferramenta muito utilizada no mercado. Se a gente descer um pouquinho mais aqui a página, a gente vai ver as ferramentas, as empresas que utilizam Lens, a TIT, a Accenture,
Esse aqui é Audi, né? Acho que é o símbolo da Audi, não sei se eu tô ruim para ver marca de empresa, ó. Disney, General Electric, Tesla, P&G, Pfizer, Nvidia, Nike, Microsoft, Mastercard, enfim. A gente tem vários símbolos aqui. Na verdade, é essa ferramenta aqui que é o desktop aí que está rodando com Electron. É uma ferramenta que evoluiu demais. A interface hoje é algo fantástico para poder fazer essa gestão. E a instalação é muito simples. Você simplesmente vai fazer o download, aí interessa o sistema operacional, e aí ele vai rodar aí no seu Windows, Mac ou Linux, tá? Eu vou puxar ele aqui para cá. E também um detalhe em relação aí ao WSL, né, que eu acredito que muitas pessoas rodem o WSL aí com a questão do Windows, também é plenamente compatível, você não vai ter problema nenhum. Para poder fazer a integração com o Kubernetes, quando ele está rodando fora a aplicação desktop, você precisa passar o seu kubeconfig. Um detalhe, pessoal, que eu não consigo mudar a fonte aqui, tá? Até nas configurações dele, a alteração de fonte não está surtindo efeito, então você dê um zoom aí, eu dei uma olhada no computador, mas vai ficar claro o que eu vou explicar aqui. Então, na parte aqui de clusters, onde eu estou com o mouse selecionado, a gente tem aqui esse mais, que permite que você escolha como você vai fazer a integração com o seu kubeconfig. Então, eu posso adicionar um kubeconfig, que você vai pegar lá o seu kubeconfig aí do seu sistema operacional e adicionar aqui, ou a pasta dele também, ou até você vai sincronizar um kubeconfig. Então, toda vez que tiver uma modificação nele, ele vai capturar novos clusters. Então, aqui eu tenho essa bagunça toda, até questões de clusters que eu nem estou utilizando mais, mas ele já vai adicionando aqui, você não precisa ficar toda hora atualizando. Um detalhe importante sobre o Lens é que ele tem essa versão, a gente chama de Personal, que é a versão que você está usando aí para estudo, ou até para poder fazer uma gestão pessoal do cluster, que é gratuita, mas se você quiser gerenciar com o seu time, ter um cloud dessas informações dos seus clusters, aí você tem que fazer aqui a ativação dos serviços de cloud, aí tem a questão paga, mas o que é legal é que você consegue ter também essa questão de atribuir permissão para usuários, né, porque você tem esse armazenamento dessas informações aí dos clusters online também para poder reutilizar e compartilhar entre os aplicativos, entre as pessoas que estão usando ali o aplicativo do Lens. Então, uma vez que a gente tem aqui o cluster, eu posso escolher o cluster, ele vai se conectar, eu consigo adicionar nesse isso que é chamado de hotbar, e aí eu já vejo aqui as informações do meu cluster, que eu não tenho nenhuma métrica, né, que apareceriam as métricas, e aqui eu tenho as aplicações que estão rodando no momento, tenho um painel com muitas informações, né, se eu habilitasse aqui um Prometheus, né, e as métricas, veria CPU, memória e tal, teria todas as informações aqui, mas ele mostra as informações completinhas sobre a sua aplicação ali, inclusive aqui em Workloads eu consigo ver os pods que estão rodando, que ele está mostrando todos os namespaces, então tenho coisas internas do Kubernetes, Kubernetes Dashboard, também tenho o WordPress, os deployments disponíveis, aí tem réplica set, outras coisas também, tem na parte de networks lá os serviços, posso fazer o meu port forward se eu quiser, clicando no serviço, ó, se eu quiser acessar aqui o WordPress, por exemplo, eu não sei porque que esse WordPress meu tá zicado ali, ó, mas eu consigo fazer aqui um acesso da porta 80, não sei se isso aqui vai dar certo, até deu. Achei que o meu WordPress estava fora e por algum motivo ele está pending, mas está funcionando. Então eu consigo fazer um port forward de forma bem fácil. Eu consigo também, se eu quiser restartar o meu deploy, eu fazer um restart aqui. Aí ele vai reiniciar o WordPress, aparentemente agora está ok. Depois ele vai quicar o outro
pode estar aqui, que eu acho que ele subiu somente um. Além disso, eu consigo ver a questão de volumes, os namespaces disponíveis, e aí tem a parte aqui de controle de acesso dos recursos que eu tenho no meu cluster e também a integração com o Helm. Então eu consigo ter acesso aos charts, consigo fazer as instalações e também acesso aos eventos. Então é uma interface muito legal para poder fazer a gestão, tanto aí em desenvolvimento, quanto de múltiplos ambientes também. Se você tem uma empresa, usar aqui o cloud do Lens vai ser muito legal de você fazer essa unificação, permitir o acesso aí a várias pessoas e tudo mais, né? Você tem aí os seus clusters e você faz a gerência como você quiser. Isso aqui fica rodando aí na sua máquina o tempo inteiro. No momento que você quiser desligar, faz um full exit aí para que ele não fique fazendo a gestão. Mas no meu caso aqui, eu fico com esse negócio aberto o dia inteiro. Em questão de vantagens, nós podemos dizer que é uma aplicação desktop que dá acesso direto ao cluster, não tem nenhuma enrolação, então você consegue fazer uma gestão bem simples. É uma aplicação desktop que está rodando na sua máquina, não tem que abrir browser nem nada do tipo. E além da questão de cloud, que se você tiver a oportunidade, a sua empresa tiver, você consegue organizar muito bem aí o que os usuários conseguem fazer dentro do cluster. Então é bem bacana você ter uma aplicação desktop para poder fazer essa gestão. Inclusive você pode usar ela local também. Além de todas as integrações que o Lens continua tendo, e também é uma aplicação que se tornou muito popular, que vem sendo mantida e sempre com novos recursos, novas mudanças aqui na interface. Essa interface melhorou 1000% em relação ao que era também. Agora, em questão de desvantagens, como a aplicação desktop construída com Electron, às vezes acontecem alguns bugs de o seu cluster ele desconecta, você tem que conectar de novo, acontece alguns bugs ali que você resolve fechando ele e abrindo novamente, mas desvantagem seria somente isso. É uma aplicação excelente, por isso que a gente usa aqui dentro para poder gerir os clusters que a gente tem hoje dentro da Full Cycle, que a gente utiliza Kubernetes. E a última ferramenta que nós vamos ver, que é o K9S, que é uma ferramenta que permite que você gerencie os seus clusters em linha de comando com interface visual. Como que funciona isso? Você vai ter essa interfacezinha aqui para poder fazer a gestão do seu cluster. Tudo é via teclado. Você vai usar as setas e alguns atalhos para poder acessar as coisas. Aí você fala assim, poxa, mas se eu tenho ali o Kublens como uma opção de uma interface gráfica bem legal, por que que eu usaria o K9S? Porque ele é flexível. Uma vez que você tem o terminal, você consegue acesso a ele. Então, imagine que você está dentro do seu VS Code, está desenvolvendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e aí você teria que mudar de tela para poder acessar ali o Lens, por exemplo. Isso pode ser não produtivo. Então, eu tenho usado o K9S em conjunto com o Lens, porque o K9S me permite rodar aí a minha gestão do cluster dentro do VS Code ou em outro lugar que eu não queira trocar de tela por qualquer motivo. É uma aplicação construída em Golang que permite fazer essa gestão. Então é uma aplicação que voa muito rápida, tá? Para poder fazer a instalação dela, até tem aqui as recomendações. Aí no Mac você usa o Breu, no Linux pode usar o Pacman. Aí no Windows ele tá dando a opção aqui do Choco, né? Mas eu prefiro fazer a instalação com o próprio Golang. É uma lib Golang que vai rodar na sua máquina. Aqui no repositório do GitHub, que no caso ele é open source, tem o comando aqui go-get. Tem um comando go-get aqui, ou eles já mudaram. Na verdade dá para fazer a instalação com o bash. Recomendando aqui, ó. Vou fazer com o cur aqui. Dá pra fazer com o go install. Na verdade é essa que eu faço na minha máquina. Você simplesmente faz esse comandinho, ele já tá aberto aqui, você joga aí no seu terminal.
desde que você aponte, faça a variável de ambiente aí do seu sistema operacional para onde o Go vai colocando aí esses executáveis das libs, aí você vai digitar K9S. Então, ó, eu estou aberto aqui com uma aba, eu abri numa outra aba agora. Posso abrir quantas eu quiser e através aqui das setinhas eu posso fazer aqui a gestão e manipulando tudo, né? Então, para quem é mais hardcore, gosta de terminal, isso aqui é muito bom, eu tenho gostado muito, fica muito mais agradável, às vezes, gerenciar o seu cluster pelo próprio teclado, sem ter que clicar, né? Então, pode ser muito produtivo, tá? Então, fica como referência essa instalação aqui. Inclusive, com essa instalação, você consegue pegar novas versões, porque sempre tem novas versões, aí você roda esse comando aqui, ele vai e atualiza lá, aí é só você iniciar o seu cluster novamente. Então, a gente consegue fazer uma gestão de múltiplos clusters ao mesmo tempo, mas numa tela só você consegue fazer somente a gestão de um cluster. Então, se você estiver fazendo gestão de múltiplos clusters, você vai ter que ter várias abas para poder fazer essa diferenciação. Mas sempre quando você quiser fazer alguma coisa, você vai usar as setas ou rodar comandos para poder mudar aqui a tela ou fazer a amostragem de uma área diferente do programa. Por exemplo, aqui eu estou dentro da parte de pods. Se eu quiser ver todos os clusters que estão disponíveis, que estão configurados aqui na minha máquina, eu digito 2 pontos, aí coloco context, que são os contextos. Então aqui estão os contextos, olha. Aqui estão os meus clusters e esse aqui que está selecionado no momento. Então você pode até usar isso aqui para poder mudar facilmente. Beleza, aí você dá um Enter se quiser selecionar, mas eu posso voltar lá para pods. Então 2 pontos de novo, é como se você estivesse trabalhando com um Vim. Aí você digita aqui pod, ele lista ali os pods e ele mostra as informações aqui básicas, né? O status do pod, o IP dele, como está sendo ali o node, o tanto de tempo que isso aqui está ativo. Também ele tem alguns alertas, se você estiver usando, por exemplo, muita memória aí no seu cluster, ele acaba mostrando uma mensagenzinha aqui que o nível de memória está alto. E aqui em cima a gente vê algumas opções que é possível fazer ali naquela área. Então, estou em pods, eu posso fazer um attach, posso excluir um pod, posso fazer o describe dele, né? Se eu quiser ver o describe aqui, ele vai mostrar como se fosse ali o YAML. Na verdade, não, nesse caso aqui não é YAML, é a descrição mesmo do pod com todas as informações que eu preciso. Vamos supor que eu queira ver deployment. Então eu digito aqui deployment ou deploy, que é um alias. Então eu posso editar esse cara e aqui ele abriu para mim o NVim, porque é o meu editor padrão que eu tenho utilizado aqui no meu WSL, mas por padrão ele vai tentar procurar ali o Vim, mas você pode mudar isso nas configurações e colocar o seu editor. Então, no momento que eu editar isso aqui e salvar, faria já estaria pronto para poder fazer um restart, tá? Eu tenho aqui o comando de restart, se eu não me engano, eu acho que é o R. É o R mesmo, porque como a minha tela está um pouquinho menor, ele não mostra todas as opções, mas para vocês aí vai aparecer todas as opções aqui. O ponto é se acostumar. Eu demorei um tempinho, pode ser um pouco chato, principalmente para quem não tem muito costume de terminal, mas aí você faz as coisas aqui e vai mudando. Eu quero mudar agora para service, aí você muda para service, dá um enter, já vê os pods do service em questão, usa o ESC para poder voltar. Se você quiser executar um comando no pod, então eu posso digitar aqui se eu não me engano, acho que é o E, né? Não é o E, o S. O S de shell. Ó, já estou dentro do meu pod. A experiência é muito mais rápida, né? Porque tem uma aplicação Golang, é tudo terminal, não tem interface gráfica. Então você tem uma experiência muito produtiva, tá? E aí que é a questão que eu estava falando, que eu posso justamente chegar em qualquer lugar. Eu quero abrir aqui o meu cluster aqui. Beleza.
ele vai abrir aqui e você faz a gestão dentro. Eu posso abrir uma nova aba e fazer a gestão aqui. Você pode abrir e fazer conforme você quiser. Inclusive, isso aqui me ajuda não só na hora que eu estou fazendo aqui os trabalhos da Full Cycle, mas em conteúdos também que eu esteja gravando, porque muitas vezes eu não quero mudar de tela, eu quero mostrar alguma coisa também, então essa questão de você poder rodar em qualquer lugar que você quiser, pronto, né? Então imagina, às vezes você pode estar numa máquina que você só quer, você não tem nem condição de instalar alguma coisa ali, você quer rodar o seu cluster, então tem no Golang, você consegue fazer essa execução. Então, para o meu caso, eu utilizo muito essa dobradinha. Em questão de vantagens, nós podemos dizer toda essa flexibilidade de abrir os nossos clusters no terminal, seja ali com o terminal dentro da IDE, no nosso terminal padrão, e da produtividade rodando os atalhos no teclado, né? Mas isso acaba também sendo uma desvantagem inicial, porque você acostumar com esses comandos, acostumar com a interface não é simples de fato. Você precisa de ter um pouco de paciência, mas depois se torna simples porque você entende como que as coisas funcionam, né? Mas a gente pode dizer também que vantagem é uma aplicação leve, rodando ali com Golang, que não vai consumir quase nada aí do seu cluster, e também é muito fluido, porque tudo é muito rápido para poder fazer a execução, mas a flexibilidade seria a grande vantagem da gente ter essa aplicação. Flexibilidade e praticidade, uma vez que você se acostumou com os comandos. Agora, em questão de desvantagens, muitas vezes você pega algumas versões que o que está te passando aqui não está confiável, está com algum problema. Às vezes esse age aqui teve versões que ele não conseguia pegar a idade ali do pod, né? Esse erro ali, ele permanecia até que alguém fizesse alguma atualização lá. Então por isso que eu uso o Lens, que é como se fosse um complemento ao outro, né? Sempre que eu estou querendo flexibilidade, vou usando o CanalVS, ou quando eu quero fazer uma gestão ali de ficar mudando entre clusters e tudo mais, não quero ficar rodando com o terminal, eu uso o Lens. Então, essa seria a minha escolha, né? Mas no caso também, nós podemos dizer que desvantagem, a gente não tem grandes integrações com outras coisas. É uma ferramenta de gestão de terminal dos seus clusters. Para fechar, eu fiz uma tabela comparativa entre os 4 gerenciadores de Kubernetes que nós vimos aqui nesse vídeo. Então tem a comparação aí entre a interface deles, monitoramento, logs, execução de comando, segurança, gerenciamento de recursos e outros quesitos também. Na verdade é aqui o resumo do que a gente viu exatamente nesse vídeo, mas espero que seja produtivo. O link do repositório está aí na descrição. Então, nós utilizamos muito aqui o K9S e o Lens, né? Não é exatamente puxando a sardinha, é colocando o cenário, colocando o que a gente utiliza aqui no momento. Mas, com certeza, cada empresa tem a sua necessidade, as suas questões. O importante é que a gente conheça um pouquinho dessa ferramenta, o que ela faz, como que ela trabalha, para poder tomar a melhor decisão do que habilitar no final das contas. E aí, me conta o que você achou desse vídeo. Já usou um dos 4 gerenciadores aí de Kubernetes? Coloca também nos comentários. Muito importante saber aí a experiência de vocês. Talvez tenha até algum outro que você utilize também, goste, curta aí na sua empresa. Compartilha aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que nós temos Kubernetes nos nossos treinamentos. Dê uma olhada aí no link da descrição, porque Kubernetes é um assunto essencial, né? Você só vai conseguir gerir bem os seus clusters, usar bem essas ferramentas, se você souber bem os fundamentos. Nós temos alguns treinamentos aqui que a gente destrincha o Kubernetes de cima a baixo. Não custa nada, aí a nossa equipe entra em contato com você, só clicar no link. Então, um grande abraço para vocês, até mais, pessoal. Tchau.